Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara do canal Mátina. Nesta aula, a gente vai estar falando sobre elipse. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que seria uma elipse? Como eu disse, vamos trabalhar com elipse. E o que seria isso? Elipse nada mais é. Ó, são todos os pontos cuja distância desse ponto, a soma da distância desse ponto a dois pontos fixos é constante. Então, para entender isso, vamos ver como se faz. E aí, através do entendimento disso, a gente vai obter a fórmula da equação da elipse, certinho? Então, vamos lá. Então, tem hora que eu... É isso. Então, a elipse aqui, ó, se vocês observar, tá aqui o eixo X e o eixo Y, ok? Certo? Então, para entender melhor o que é uma elipse, quando ela está no eixo cartesiano, para obter a fórmula da elipse, a gente vai usar o plano cartesiano, certo? Então, aqui a gente vai chamar esses dois pontos fixos de F, certo? F1 e F2 aqui, certo? E aqui, olha, então qualquer ponto da minha elipse, ó, qualquer ponto da minha elipse, a soma da distância desse ponto a ponto F1 ao ponto F2 é constante. Vamos entender aqui, ó. A distância de P a F1 mais a distância de P a F2, isso dá uma constante. Essa constante é 2A. Mas por quê? Então, vamos entender. Primeiro, vamos chamar que a distância daqui, ó, de F1 a F2 de 2C, certo? E aqui, ó, F1 é equidistante, no caso aqui, da origem, certo? Do centro, ela é equidistante do centro, certo? Então, ó, então aqui valeria C, né? E aqui também C. Então, a distância é 2C, certo? Aí vamos considerar que a distância aqui, ó, que aqui seja A, e menos A, certo? É o seguinte, então a distância do ponto menos A com o ponto A aqui é 2A, certo? Então, a gente tem que a distância de P a F1 e de P a F2 é 2A, ok? Então, a gente tem que, ó, a distância de P a F1, perdão, eu esqueci do mais na hora que eu falei, né? Mais P a F2 é igual a 2A, certo? Então, a gente tem que 2A é maior que 2C, ok? Então, vamos entender algumas coisinhas antes da gente continuar. Então, aqui, esse F1 e esse F2 a gente chama de foco, ok? Então, F1 e F2 são os focos. Aqui, foco e aqui, foco. Então, a gente tem dois focos na elipse. Então, repetindo, a gente chegou aqui. Olha, que é uma elipse? É a distância de qualquer ponto da elipse até F1
mais a distância desse mesmo ponto a F2 é igual a uma constante. E essa constante aqui a gente chamou de 2A, certo? Aí a gente tem que a distância do foco 1 até o foco 2 é 2C. Então, ó, só reparando aqui, a gente tem que 2A, porque a distância de menos A até A é 2A. Então, 2A é maior do que 2C, ok? Aí, eu estava nomeando cada coisa aqui. Então, a gente tem que F1 e F2 são os focos. Então, uma elipse, ela tem 2 focos, ok? Agora, a gente tem que, aqui, ó, vamos ver se dá para organizar, é bagunçando. Então, aqui, daqui até aqui, a gente chama de B, certo? E a gente tem que a distância da origem até A, nesse caso, até aqui, vale A, tudo bem? Vamos entender uma coisa aqui. Esse ponto aqui que eu tô chamando de origem, ele é o centro da minha elipse, ok? Então, vamos organizar as coisinhas aqui. Eu vou repetir, colocar outra figura aqui para a gente poder entender. Então, feita a nova figura, eu só vou colocar, então, esse daqui é a nossa elipse. Eu fiz uma nova figura para facilitar o entendimento, para não ficar muita coisa numa só figura. E já já a gente volta para outra novamente. Então, a gente tem que, aqui F1, F2, certo? Pegando só a parte positiva, mas isso vai ser válido para a parte negativa também, a gente tem que, olha, vou pegar uma retinha aqui e vou colocar aqui de rosa, certo? Então, daqui até aqui vai valer quantos? A gente sabe que aqui o centro aqui está na origem, então aqui é 0, certo? Então, e a distância focal é 2C, então aqui vai ser C. Isso daqui eu já tinha falado. E a gente tem que, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de B aqui só para ajudar, gente. Então, esse ponto B aqui, a distância de B até a origem, que é o centro, é B. Então, essa distância. Daqui até aqui é B. Certo? E a gente tem que essa distância, ó, de B até F2, isso, quando a gente faz manualmente por uma cordinha, a gente comprova que a distância de B até F2 é A, ou de B até F1 é A, certo? Então, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, certo? Onde aqui, ó, se é um triângulo retângulo, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Então, aqui a gente tem que B ao quadrado é igual a C ao quadrado menos A ao quadrado, que é a mesma coisa que B é igual a raiz de C menos A ao quadrado, ok? Agora, a gente vai guardar isso daqui, tá? Certo? Então, vamos voltar lá na nossa definição de elipse. Na figura anterior, voltar aqui. A gente tem que o foco aqui, cada foco aqui, esse foco é C0, né? O ponto é X e Y, e o foco F1 vai ser menos C e 0,
certo? Então, agora vamos trabalhar com a distância. Então, a gente tem que a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A. Vamos lá. Então, a gente tem que F1 menos P mais F2 menos P é igual a 2A, certo? Então, a gente tem que F1 é quem? F1 é menos C. Então, vai ficar menos C, zero. Nossa, meu zero aqui ficou parecendo um A, mas é zero, gente. Menos X e Y. XY. Mais F2, que é C e zero, menos XY. Igual a 2A. Então, aqui vai ficar menos C menos X menos Y. Mais C menos X menos Y aqui. Igual a 2A. Certo? Então, a gente vai calcular o módulo agora. Vai ficar menos C menos X, vai ficar ao quadrado, mais, ó, menos Y ao quadrado é Y ao quadrado, mais raiz de C menos X elevado ao quadrado, mais Y ao quadrado, igual a 2A, certo? Só para organizar aqui, isso daqui, ó, se eu coloco o menos em evidência, isso daqui aconteceu a mesma coisa que a anterior, ó, lá na parábola. Se vocês não viram o vídeo parábola, vê lá. Ó, isso aqui, colocando menos em evidência, então vai ficar menos C mais Y. Isso elevado, todos os dois elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar C mais X. C mais Y. Eu falei isso? Não, é C mais X, gente. Desculpa se eu falei Y. Então, aqui vai ficar C mais X ao quadrado, mais Y ao quadrado. Isso aqui vai ficar C menos X quadrado, Y ao quadrado. Isso é igual a 2A, certo? Mas, professora, e agora? Como que a gente vai fazer? Que a gente tem que tirar essa raiz. Então, a gente vai levar uma das raízes para o outro lado, correto? Então, a gente vai levar uma das raízes para o outro lado. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó, eu vou permanecer essa daqui, C mais X elevado ao quadrado. Aqui vai ficar Y ao quadrado. Isso é igual a 2A menos raiz de C menos X ao quadrado mais Y ao quadrado, correto? Eu vou copiar aqui para a gente passar para outra folha, tá? Aqui, agora, a gente vai elevar dos dois lados ao quadrado. Então, desse lado aqui, do lado esquerdo, a gente vai conseguir tirar toda a raiz de dentro. A gente vai conseguir tirar toda a raiz. Então, vai ficar C mais X elevado ao quadrado mais Y ao quadrado. Por quê? Aqui, ó, o quadrado cancela X, tá? Do outro lado, porém, aqui ficou um produto notável. A raiz não vai sair assim. Então, aqui vai ficar, eleva o primeiro ao quadrado, então vai ficar 4A ao quadrado menos
2 vezes 2A vezes a raiz. Então, vai ficar 4A raiz de C menos X ao quadrado mais Y ao quadrado. Mais a raiz aqui elevada ao quadrado. Essa raiz elevada ao quadrado vai ficar C menos X elevado ao quadrado mais Y ao quadrado. Ó, algumas coisas já vai cancelando aqui, ó. Esse com esse, certo? Agora, a gente vai trabalhar mais isso. Vamos abrir isso daqui, então vai ficar C ao quadrado mais 2cx mais x ao quadrado. Aqui vai ficar 4a ao quadrado menos 4a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Abre essa daqui também, vai ficar c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado. Opa! Então, esse com esse simplifica, esse com esse simplifica, dá zero. E esse daqui eu vou levar para o outro lado. Então, vai ficar. Ó, aqui tem 2cx igual a menos 2cx. Passando menos 2cx para o outro lado, vai ficar 4cx, certo? Aqui, menos 4 ao quadrado. Isso é igual a menos 4a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Como tudo aqui é múltiplo de 4, então a gente vai simplificar tudo por 4, certo? Então, aqui vai ficar com cx menos 4, menos a ao quadrado. E aqui menos a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, aqui vai ficar c ao quadrado x ao quadrado menos 2 vezes c ao quadrado x mais a quarta. Aqui vai ficar a ao quadrado vezes c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Agora, a gente vai trabalhar isso daqui. Então, vai ficar c ao quadrado x ao quadrado menos 2c ao quadrado x mais a quarta. Aqui vai ficar a ao quadrado. Aqui vai ficar c ao quadrado menos 2a. Então, 2cx, não tem nem a aqui. A pessoa tá longe, hein? Mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, aqui vai ficar c ao quadrado x ao quadrado menos 2ca ao quadrado x. Gente, quando eu fico olhando assim, porque eu já tô pensando, o que vai ser cancelado aqui? Mais a quarta. Agora, aqui vai ficar a ao quadrado, c ao quadrado, distribui esse a ao quadrado, né? Menos 2c ao quadrado x mais a ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Ai, que calor. Gente, aqui na minha cidade tá tão quente. Então, vamos ver o que a gente pode cancelar agora, tá? Aqui, ó, esses dois, ó, esse com esse cancela. Só. Agora,
a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar tudo de um lado só. Eu vou pôr o que depende de variável x e y de um lado e o que não está dependendo dessas variáveis do outro lado. Então, vamos lá. Aqui vai ficar c ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Isso é igual a ao quadrado c ao quadrado menos a quarta, certo? Então, agora, eu aqui, ó, o x ao quadrado é comum esses dois, certo? Então, eu tenho que c ao quadrado mais... Epa, aqui, gente, eu errei um sinal desse. Não. Olha a falta de atenção. O a passa para o outro lado, negativo, aqui negativo. E falta de atenção. Então, aqui vai ficar menos, aqui menos. Certo? Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, certo? Que ele é comum esses dois. Então, vai ficar c ao quadrado menos a ao quadrado vezes x ao quadrado. Menos a ao quadrado. E isso é igual. Coloco a ao quadrado em evidência, então vai ficar c ao quadrado menos a ao quadrado. Certo? Tá, certinho. Então, vamos voltar lá. Lembra que eu falei que a gente ia deixar isso daqui de lado? A gente tem que b ao quadrado é c ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Opa, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Voltando aqui, ó. A gente tem que o b ao quadrado é ao contrário aqui. Vamos apagar isso daqui, ó. Tô muito sem atenção, gente de Deus. Vamos resolver isso daqui, tá? Aqui vai ficar a ao quadrado. Eu queria ver se você tinha visto. Você viu o meu erro? Tô vendo se você tá prestando atenção, hein? E vocês ficaram caladinhos, não falaram. Eu tive que observar eu mesmo na hora de usar, que eu tive que ver. Gente, o que é isso? Atenção! Então, vamos lá. Aqui fica a ao quadrado menos c ao quadrado, tá? Aqui vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado, certo? Então, c ao quadrado menos a ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Então, a gente vai estar substituindo isso daqui lá, ó, que a gente tem c ao quadrado menos a ao quadrado. Aquilo que a gente deixou lá, ó, certo? Da evidência aqui. Então, a gente tem que c ao quadrado menos a ao quadrado é menos b ao quadrado. X ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado. Isso daqui vai ficar a ao quadrado vezes menos b ao quadrado. Agora, eu vou passar uma retinha aqui, que eu acho que cabe aqui. Isso. Então, ó, aqui vai ficar menos b ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado, y ao quadrado. Isso é igual a menos, ó, a ao quadrado vezes menos b ao quadrado é menos a ao quadrado, b ao quadrado. Aí eu divido tudo aqui, ó, por isso daqui. Então, vou dividir todo mundo por menos a ao quadrado, b ao quadrado. Então, simplificando aqui, a gente tem que menos b ao quadrado com menos b ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado. Do outro lado, aqui, a gente simplificando, esse a com a ao quadrado, menos a ao quadrado com a ao quadrado, então vai ficar mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1.
Então, essa é a fórmula da elipse. Isso daqui, olha, é quando o foco está no eixo X, a fórmula é dessa forma, certo? Isso significa que A é maior do que B, certo? Então, a gente tem que o foco é C, ó, os focos é C e 0, o foco F1 é menos C e 0, certo? Os pontos extremos. Olha, o eixo maior é dado por... O eixo maior eu vou chamar de A. O semi-eixo maior tem como ponto A e 0. E aqui, A2, né? E A1. Menos A e 0. O outro, que são os vértices, né? Os semi-eixos, os pontos que formam o semi-eixo da elipse. São onde são os pontos que passam pelos eixos cartesianos. Então, aqui vai ficar B1 é menos B e 0, né? E B2, B e 0, certo? Para a gente descobrir o foco, basta a gente usar a equação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ah, tá, professor. Então, esse é para esse caso aqui, onde a minha elipse... Epa, foi lá. Opa. Minha elipse é dessa forma, certo? Nesse caso, a elipse for dessa forma, professor, como que vai ser a equação? Então, meus focos passam a ser aqui, F1 e F2, certo? Posso ir na direção de crescimento, então aqui vai ficar para não mudar muita coisa. Aqui, X e Y, então a minha elipse está no eixo X. O eixo, quer dizer, ela está o eixo maior dela é no eixo Y. Então, a minha elipse passa a ser, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, aqui. Então, aqui, ó, o semi-eixo maior está na onde? Em y, então aqui vai valer a ao quadrado. E aqui, b ao quadrado, certo? Aí, esse ponto aqui vai ser dado por os meus a's, A1, A2 aqui, A1, e aqui é meu b, B1, B2, certo? Aí, para descobrir o foco, basta usar a mesma fórmula anterior, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o foco é 0 e C, 0 e menos C, e 0 e C, certo? Então, agora vamos fazer um exemplo sobre a elipse. Então, a gente tem uma elipse aqui, que é x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Onde, ó, observando aqui, esse daqui, esse número é maior do que esse. Então, a minha elipse está na onde? No eixo x, certo? Então, vamos lá. Quem que é o... Então, vamos descobrir quem que é A. A gente tem que A ao quadrado aqui está sendo igual a 16, certo? Então, A vai ser igual a 4. E o meu celular tocando, gente. Aqui vai ficar B ao quadrado igual a 9, certo? Então, B é igual a 3, ok? Então, vamos lá. Fazer essa elipse aqui, ó.
X e Y. Então, aqui ela vai passar pelo 4 e pelo menos 4. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Usar um negocinho aqui. Então, ela vai passar aqui, ó. Vou pôr o número agora. Certo? Ela vai passar em 4 e 0 e menos 4 e 0, que é o semi-eixo maior. Agora, a gente vai fazer aqui. Então, ela vai passar aqui, ó. Certo? Ela vai passar nesses pontos. Agora, vamos descobrir o foco. Vamos fazer a elipse. O foco, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, a gente tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem que A ao quadrado ó, é 4 ao quadrado, então vai dar 16. B ao quadrado é 3 ao quadrado, então é 9, né? 16 menos 9 vai dar quantos? 16 menos 9 dá 7. Então, C vai ser raiz de 7. Então, a gente tem que o foco é raiz de 7 e 0. E o outro foco é menos raiz de 7 e 0. A gente pode representar assim ou pôr assim. Foco, 2 pontos, raiz de 7 e 0, né? E menos raiz de 7 e 0. Ou na ordem ao contrário. Certo? Raiz de 7, deixa eu pegar aqui no meu celular e fazer a conta. Que eu não sei de cabeça, gente. Tá entre raiz de 4 e raiz de 9. Então, tá entre 2 e 3, né? Só para a gente ter uma noçãozinha maior. Raiz de 7, 2,64 aproximadamente. Então, se aqui é 4, ó, aqui é 4, aqui menos 4, aqui 3, aqui menos 3. Então, raiz de 7, 2,64. Mais ou menos aqui. Eu vou só pegar um. Mais ou menos aqui, ó, certo? Aqui vai ficar o foco. Então, aqui vai ficar F1, né? Aqui F2. Aí a gente faz essa elipse aqui, ó. Então, a gente faz uma elipse que passa por todos esses pontos. Deixa eu só centralizar aqui. Pronto. Agora, fazer a elipse. Essa é a nossa elipse. A gente descobriu o foco. O centro dela, dessa elipse, é no 0, 0. Certo? Então, a gente descobriu o foco, o centro, fez o gráfico. O vértice dela, a gente sempre, quando falar em vértice, a gente pega o vértice maior, tá? Então, o vértice dela, vou pôr aqui de V, os vértices são 4, 0, né, nesse caso,
e menos 4 e 0. Então, aqui, no livro do Thomas, o vértice são do semi-eixo maior, tá? Agora, tem livros que ele trabalha, chama esses vértices semi-eixo maior, que nem eu apresentei anteriormente, de A1 e A2, e o outro do semi-eixo menor de B1 e B2. Quando perguntar vértice, aqui no nosso estudo, ele está pedindo os vértices do eixo maior, tá? Então, esse é o conteúdo de elipse. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E não se esqueça de inscrever no canal e de deixar seu like e ativar o sininho para as notificações. Até a próxima!